Olá, tudo bem? Vamos continuar então com o nosso vídeo sobre a escala dos níveis de consciência hoje. Meu nome é Silvia, sou do Eu Sem Fronteiras e hoje nós vamos continuar a falar dos níveis de consciência que foram estudados pelo Dr. David Hawkins. Ele costuma chamar isso de escala dos níveis de consciência ou níveis de consciência, cada um acaba chamando de alguma certa forma. E nós estamos falando desde o penúltimo vídeo sobre os níveis negativos de consciência. O segundo nível negativo de consciência dentro da escala do Dr. David Hawkins é a culpa, tá? Então vamos falar da culpa? A culpa é sempre manipuladora, ela é sempre punitiva e ela coloca a gente num lugar ou de vítima ou de culpado, que são situações onde as pessoas não assumem a sua autorresponsabilidade. Tanto o culpado quanto aquele que culpa o outro acaba deixando sempre com um ou com o outro essa questão de quem fez a coisa errada. Então existe sempre um certo e existe sempre o errado. Então é a dualidade, é a polaridade, mas é carregada de um sentimento que tem por trás o medo, né? O medo de ser julgado, o medo de ser punido e que traz várias consequências na vida da gente. E a culpa, na verdade, ela é carregada em várias situações da nossa vida. Algumas características de quem vive na culpa, né? Nesse nível de consciência. É o remorso, a autodiscriminação, você se sentir julgado, se julgar demais, se sentir incapaz de continuar, é a vitimização, é a sabotagem, o masoquismo. Então são todas formas com que a culpa se apresenta pra gente. Então, porque quem fala que eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado, é alguma certa forma se colocar no lugar de uma pessoa sofredora, que errou e que não tem direito ao perdão. Então isso acaba trazendo um estado, uma vibração muito pesada, muito dentro da escala, uma vibração bem baixa. Ela é tão presente na vida da gente e ela vai se manifestar através de doenças psicossomáticas, porque a pessoa vai se embutindo dentro desse sentimento como se não tivesse direito ao perdão, o direito de olhar para a situação onde ela se sentiu culpada ou onde ela culpa o outro, e isso pode trazer doenças psicossomáticas, ela traz um nível de destruição na vida da pessoa. E também é comum para as pessoas que vivem a culpa nesse estado de consciência na maior parte do tempo, se colocar em risco, estar exposto a acidentes mais graves, como se a morte fosse uma saída para essa situação onde ela não sente lenitivo nenhum, ela não sente que ela tem uma solução para isso. Então é uma forma que paralisa e leva a pessoa a buscar inconscientemente situações onde ela se coloca em risco para se punir, para trazer a punição para si. Assim como quando a gente julga que alguém é culpado por alguma coisa que foi feita a nós, também a tendência da gente é trabalhar dentro da punição. E tudo isso está dentro desse estado de consciência. A culpa pode ser muito comparada ao pecado, né? E é por isso que a gente fala que ela é muito manipuladora, que a culpa é muito utilizada pelas religiões, pelos governos, pelos órgãos, por egrégoras que buscam ter o controle do indivíduo que está abaixo dele. Então, ela é uma forma de você manipular. Quando eu tenho medo do pecado, por exemplo, medo de Deus ou medo de pecar, é porque a gente traz uma culpa essencial, a culpa do ser humano de ter comido a maçã, como a gente diz, e traz isso para a nossa vida como se a gente não tivesse merecimento a nada. Então, eu sou uma pecadora e por ser uma pecadora eu já carrego dentro de mim a culpa, simplesmente por ser um ser humano e por ter advindo dessa origem pecadora. A culpa é um objeto de coerção, um objeto de manipulação, seja de pessoa para pessoa, ou seja dentro de igrejas, de religiões, do governo, de estados totalitários, que buscam através disso chamar a pessoa para que siga dentro das suas normas, presos pela culpa que elas carregam.
A pessoa que vive nesse estado, ela tem uma tendência ao autoflagelo. Então, ela vai buscar situações na vida dela que, de alguma forma, vão colocá-la como alguém que é merecedora de um castigo, dessa punição. Seja no lugar que ela estiver, seja individualmente, seja através de um grupo, na família. Quando ela assume esse papel da culpada ou que tem... ou até isso como uma coisa essencial dela, ela vai trazer esse comportamento para a vida, buscando situações que proíbam ela de evoluir, de crescer, simplesmente por não se sentir merecedora nem mesmo às vezes da vida que tem. O ego quer sempre ter razão. Então, até mesmo num sentimento negativo como a culpa, continuar insistindo na sua culpa sem pensar nas razões que te fizeram agir de uma forma que de alguma maneira prejudicou o outro ou alguma situação, é como se eu estivesse dizendo: eu errei, tenho certeza que errei e errei, sou culpado. É como se eu colocasse um ponto final numa situação onde eu não quero olhar mais para as razões que me fizeram agir dessa forma. Então, admitir a culpa pode ser sim uma forma do ego controlar mais essa situação. E como a gente pode trabalhar com esse estado de consciência e sair dele? A primeira coisa é se perguntar: qual é a recompensa que eu tenho em me sentir culpado? O que a culpa traz de benefício para mim? Como eu me sinto? Para que lugar eu vou? O que eu estou buscando quando eu estou admitindo uma culpa ou quando eu estou culpando alguém? Qual é a vantagem que eu tenho sobre isso? Geralmente, quando a pessoa se diz culpada e faz questão de reafirmar isso, não, eu sou culpado, ou vive nisso, quer dizer, eu sou culpado porque o governo isso, eu sou culpado porque aconteceu aquilo, eu sou culpado, e para nesta situação, é como se ela quisesse dizer para os outros: sejam bonzinhos comigo porque eu sou culpado. É uma forma de atrair uma simpatia pela minha fraqueza. É como se eu estivesse dizendo ao outro: eu sou fraco, eu erro, eu sou culpado, me perdoe então e está tudo certo. Então, assim, é não assumir a autorresponsabilidade, é não assumir a sua própria responsabilidade pelos seus atos. E assumir a responsabilidade pelos seus atos quer dizer eu olhar para aquilo que aconteceu, que não foi tão bom nem para mim e nem para outro ou outras pessoas, e observar que eu posso mudar essa situação. O que eu aprendi com isso? Se manter na culpa é paralisar, é não querer aprender. Se manter se classificando como culpado é uma forma de não evoluir. É uma forma de angariar simpatia pela minha fraqueza, estar no estado de vítima. Na verdade, a culpa é uma desculpa de quem não quer crescer, né? Porque só ficar olhando ou vivendo nesse estado de consciência, eu paraliso, eu não vou adiante, eu não vivo, eu deixo as coisas ficarem paradas, as coisas ficarem nesse nível sem querer uma solução para isso. Porque a minha vantagem eu me sinto um coitadinho porque eu erro sempre. Então alguém tem que olhar para mim e me ajudar e me conduzir. É uma forma de pedir ajuda também, né? Dessa maneira, olhar a culpa dessa maneira e se perguntar: é esse lugar que eu quero estar o resto da minha vida? É nesse espaço que eu quero viver? Que eu quero crescer como culpado, como alguém que é coitado, ou que alguém que tem que ser visto como fraco porque só erra? Uma outra forma é olhar para a criança interior, olhar para essa criança e observar quais foram as crenças que ela adquiriu, quais foram os traumas que ela trouxe, o que faltou, qual foi a carência. Entender que tudo isso vai trazer de alguma forma esse comportamento culposo, esse comportamento de se achar fraco, de não se achar capaz de fazer as coisas de uma forma correta. Quem vive na culpa, vive também na raiva, na autopiedade, no ressentimento, que são sentimentos de uma vibração muito baixa, que não ajudam a gente a ir adiante. E assim falamos levemente da culpa, existe muito mais conteúdo. Eu sugiro que vocês busquem esse conteúdo, que vocês busquem ler o livro, os livros que estão aqui na descrição, que tem muita coisa sobre a culpa. E é bastante interessante para a gente olhar para isso com carinho, porque a culpa não está presente apenas nesse nível, a gente carrega isso já como uma forma essencial dentro da nossa essência. E é isso que nós temos que trabalhar, porque enquanto a gente vive nesse limbo da culpa, a gente não consegue ir para frente, tá bom? Gente, até o próximo vídeo, vamos falar de mais um nível de consciência negativo. Espero vocês. Obrigada.